Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é, sem dúvida nenhuma, o melhor debate teológico da televisão brasileira. Se você gosta de conteúdo que analisa e aprofunda as questões da teologia, da análise do texto bíblico, do estudo das escrituras sagradas, o seu local é aqui no Vejam Só. Com certeza você vai encontrar muito conteúdo e conteúdo de qualidade num programa que não quer simplesmente levar até você uma resposta pronta, definitiva. Não, quer instigar você, quer te fazer pensar, quer que você procure a informação, busque, leia, se aprofunde, até porque pelo tempo que a gente tem, né, dificilmente a gente consegue levantar todos os aspectos de um assunto. Mas a ideia é que você, a partir da discussão levantada aqui no programa, da reflexão pontuada aqui, você se interesse, busque o conhecimento e se aprofunde nos temas, e aí, obviamente, vai conseguir dar as suas respostas às perguntas que nós colocamos aqui todos os dias, tá bom? Antes de apresentar os meus convidados, deixa eu colocar aqui para você o meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá pra gente poder conversar, bater papo, falar de teologia, né? Que é um assunto que a gente curte e, obviamente, sempre tem alguma informação sobre os bastidores aqui do Vejam Só também, que eu sei que a galera gosta demais. Eu quero aproveitar esse momento aí que eu deixo no Instagram para deixar um abraço aqui muito especial para o Samuel Silva. E o Samuel, ele já me cobrou algumas vezes, e Samuel, fica aqui registrado o meu pedido de desculpa, eu acabei esquecendo, mas ele sempre fala: Zeca, manda um abraço, faz uma menção, fala também sobre aqueles que não são evangélicos e que assistem ao Vejam Só, que acompanham o programa. Vocês falam muito dos evangélicos e tal, a temática do programa é voltada, né, para esse público. E o Samuel sempre me cobrando. Samuel, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Ele é um telespectador fiel, sempre manda mensagem, sempre fala de tudo aquilo que a gente comenta aqui no programa. Mesmo não sendo evangélico, e como ele mesmo diz, né, sem professar ou seguir nenhuma religião. Mas eu quero deixar aqui, viu, Samuel, meu abraço a você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E, obviamente, para tantas pessoas que também não são evangélicas, não professam a fé, né, protestante, mas que acompanham o programa e são, obviamente, abençoados também pela programação. Obrigado a todo mundo que nos acompanha, e aí na pessoa do Samuel, cumprimento todo mundo que manda mensagem lá no Instagram. Muito bacana poder conversar com vocês também, tá bom? Agora paguei a dívida, hein, Samuel? Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe demais a sua vida também. Vou apresentar os meus convidados e aí na sequência eu vou colocar o tema aqui que nós vamos conversar nessa noite, né? Mais do que um debate, vai ser realmente uma conversa aqui pra gente apontar alguns caminhos de um assunto que tem realmente ferido principalmente a nossa liderança. Bom, com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o psicanalista Rodrigo Santinelli. Ele que vai ter a difícil missão de nos ajudar nessa temática que não é fácil. Rodrigo, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Poxa, eu que agradeço. Feliz de estar aqui com vocês. Prazer conhecer também o pastor, psicólogo. E obrigado, Zeca, pela oportunidade. Espero poder ajudar com conhecimento e que a gente possa bater um papo que seja extremamente edificante aqui. Sem dúvida, sem dúvida. A ideia é exatamente essa, levar essa reflexão para o povo que precisa, obviamente, desse conhecimento, e é muito bacana te receber aqui. Obrigado. E, obviamente, com a sua experiência acadêmica e profissional também vai poder nos ajudar nessa questão. Vou pedir só para o irmão deixar, então, aí para quem nos assiste, as informações, os seus contatos. De repente o pessoal tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho melhor do seu trabalho, ou até se precisar das suas atividades profissionais também, por favor. Com certeza. É só você seguir nas redes sociais, no Instagram, Rodrigo Santinelli, no TikTok, no YouTube também. Todos os dias eu estou por lá, tem 2 ou 3 vídeos por dia. Também tem os nossos sites. Eu tenho um site que é o vivendoevangelho.com.br, é um portal de conhecimento teológico. Legal. Onde a pessoa pode entrar, é tudo gratuito para que você possa acessar. Tem umas 40 horas de conteúdo lá. Boa. É bom. E o nosso site da clínica, que é clinicasantinelli.com.br, pode entrar lá, nós temos os e-books grátis para que você possa baixar e entrar em contato também com a nossa clínica. Boa. Nós vamos deixar as informações aí durante o programa, também nós vamos passar, mas se, poxa, perdeu, não anotou, não tem problema.
tudo vai ficar fixado lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? No @programa Vejam Só. Então você vai por lá, vai ter tudo direitinho lá para você poder acessar os contatos do Rodrigo. Obrigado de novo, meu irmão, pelo carinho e pela atenção com o programa. Vejam Só também recebe nesta oportunidade o psicólogo clínico Márcio Base Farias, ele que também vai nos ajudar nessa caminhada. Doutor Márcio, obrigado pelo carinho, pela atenção, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Tentar aí, de alguma forma, de alguma maneira, contribuir com esse assunto, que é um assunto recorrente. Sim. O cuidado com a vida dos pastores. Então, obrigado pelo convite. Rodrigo, está sendo um prazer aí, a gente está conversando, está sendo muito bom conhecê-lo, é uma benção. A alegria nossa de recebê-lo, meu irmão, sempre com essa fala calma, tranquila. É que você não me vê estourado. Então, pronto, tá vendo? Não quer Sou nem descendente de nordestino com italiano. Imagine como é que fica quando o único sangue sobe. Complicado. E o filho que sabe. Vamos trazer ele para dar um depoimento. Doutor Márcio, vou pedir também para o irmão passar as informações para quem nos assiste, do seu perfil, né, profissional e tudo mais. Obviamente, para conhecer um pouquinho do ministério do irmão e também, se precisarem, dos serviços profissionais também, por favor. Vamos lá, eu sou da Pentecostal da Bíblia como pastor, né? Congrego em São Bernardo do Campo. É a única igreja pentecostal da Bíblia que vocês vão encontrar lá. A nível profissional, tem ali no YouTube, psicólogo Márcio Base Farias. Não consigo colocar vídeo todo dia. Gostaria, meu filho faz esse trabalho para mim, só que a gente não está conseguindo fazer por causa da demanda. E tem aí o WhatsApp, né, que vai ser mostrado, o e-mail, se houver necessidade de alguma dúvida, só entrar em contato. Exatamente, nós vamos deixar durante a exibição do programa os contatos aí para você, tá bom? Mas se não anotou, perdeu, você vai lá no nosso perfil oficial do Instagram, que tá tudo direitinho lá para você, no @programa Vejam Só, tá bom? Vai ter uma postagem falando da exibição do programa, do tema e, obviamente, os contatos dos convidados por lá também para você, tá bom? Bom, hoje aqui no Vejam Só nós vamos falar sobre a saúde mental dos obreiros, que é um tema, pelo menos nos últimos anos, assim, bem recorrente, que tem ganhado destaque, principalmente por vários depoimentos assim, de pastores falando sobre o excesso de trabalho durante esses anos de pandemia e, obviamente, por vários relatos de suicídio entre os nossos líderes e pastores também. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de burnout, que é uma síndrome relacionada ao excesso de trabalho também. Tá bom? Os nossos convidados, obviamente, com a experiência acadêmica e profissional deles, vão poder falar bastante. E você que nos acompanha vai poder participar também, dando as suas observações sobre o tema. Nós vamos abrir essa oportunidade na sequência. Primeiro, meus irmãos, eu gostaria que vocês, até antes da gente definir o termo, eu queria que você falasse um pouquinho, Rodrigo, sobre essa realidade, não só da síndrome de burnout, que foi o tema assim, principal, mas questões relacionadas à saúde mental dos nossos líderes, assim, como é que isso tem aparecido, como é que isso tem sido diagnosticado e, principalmente, como é que isso tem sido tratado por esses líderes. Certo. Eu fiz parte de movimentos que estão em duas pontas, né? Que é o movimento neopentecostal e o movimento tradicional, quando eu fiz o seminário. E o problema se encontra nas duas pontas, né? No movimento lá neopentecostal, geralmente ligado a um cronograma muito vasto, muito cheio de atividades, né? E geralmente essas atividades são tratadas como o reino de Deus. Faça primeiro para o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas, né? E então, nessa expectativa, os pastores, e não por uma questão só de consentimento, de querer mais, mas achando realmente que estão fazendo para o reino de Deus, se submete a uma vida de escravidão religiosa. E na outra ponta, nós temos um cronograma, que é definido sempre no início do ano ou antes, né? E esse cronograma é definido, é passado à congregação ali, e o pastor começa a ter uma vida de atividades extremamente, como é que eu posso dizer? Sufocante, sacrificante, e o pastor não tem mais família. Tanto é que a esposa do pastor não tem nome, ela é a mulher do pastor, e assim por diante. Os filhos estão pela igreja, né? Só encontra os filhos depois que acaba o culto. Sim.
Então, todo esse ambiente, ele se torna extremamente nocivo, né? Primeiramente porque se colocam não o reino de Deus em primeiro lugar, mas a igreja, a instituição. E nos dois chegam ao mesmo ponto, de formas diferentes, Sim. mas chegam ao mesmo ponto. Então eu conheci muitos líderes, isso, muitos mesmo. Líderes que estavam realizados, questão de estou fazendo a obra de Deus, mas como você está? Esgotado. Sim. Via de regra, e aqui até fazendo uma divisão, viu, irmãos, para você que nos acompanha, até para que fique didática, a questão, a gente não está mensurando a espiritualidade do pastor ou do obreiro, mas o desgaste com as atividades que são feitas pela igreja. Então, via de regra, Rodrigo, na sua observação, é pelo excesso de atividade, de trabalho. Sim, Ou seja, trabalha, obviamente, não tem eu estou final de falando semana, né? sobre Não tem descanso. cronogramas excessivos, isso que muitas vezes é submetido até à igreja, a esse tipo de cronograma, Sim. tá? De uma forma mais espiritualista, no neopentecostalismo, e no outro lado, mais técnico. Mas mais... lembrando que às vezes é submetido à igreja, mas imagina, tem igreja que às vezes tem 4 cultos no domingo. O membro pode ir só em um, né? Aí o pastor não dá, né? Mas quem não vai em todos os cultos não recebe todas as bênçãos. Bom, aí já tem um outro ponto de interrogação aí. Nesse ponto, que isso eu estou falando de pastores, eles fazem isso durante 1 ano, 2, 3, 4. E muitas vezes as igrejas têm o suposto também sucesso. Sim, né? sim. Mas a vida do pastor, a casa do pastor, começa a se perder e muitas vezes ele ganha o mundo, mas perde a sua casa. Sim. Nós, recentemente, não, né? Acho que no ano passado, final do ano passado, nós até fizemos um programa aqui debatendo se o pastor tinha ou não o direito de tirar férias. E na nossa enquete e na participação dos internautas, muitos deles responderam que não tinha. Por ser uma questão espiritual, né? Então ele não está trabalhando, não é trabalho. Interessante. Interessante. Só para você ver, às vezes, como é que a mente funciona. Bom, nós vamos falar mais sobre isso também. Doutor Márcio, por favor, como é que o irmão fala sobre essa questão da saúde mental dos nossos obreiros e, principalmente, como é que isso tem sido tratado? O irmão vê os pastores, os líderes procurando por tratamento? Vamos lá, vamos passar um pouco uma parte bíblica aqui, né? Para a gente até, já que é um tema que envolve a fé. Quando a gente olha Elias, ele teve o que a gente poderia chamar de um esgotamento. Ele entra numa crise até chegar a pedir a morte. Ele tem ideação suicida. Paulo, ele está ali, segunda carta a Timóteo, ele traz ali descrições exatas de alguém que está deprimido. Jesus teve um momento de tensão ali no Getsemane. Então, pensar que essas questões de saúde mental são apenas espirituais é um ledo engano. Elas permeiam a vida humana, fazem parte do nosso cotidiano, tanto faz que a Escritura traz isso. Mas o que acontece? Como disse muito bem o Rodrigo, né? A visão do ser humano dentro do reino é complicada, porque muitas vezes esse pastor, né, que faz o seminário, no seminário ele já não é preparado para lidar com as questões da vida. Ele é preparado teologicamente, raciocínio filosófico para entender as escrituras, já que a base da teologia é a filosofia. Ele é trabalhado quando ele entra na igreja a lidar com os problemas dos outros, né? E muitas vezes ele tem que entender aí de eutanásia, tem que entender as questões legais de brigas conjugais, mudanças, desapropriação, questões junto à igreja, né? Construção. Enquanto tem muita gente formada com pós-graduação, mestrado dentro da igreja, esse mesmo pastor foi obrigado a ter aí uma elevação no seu conhecimento, né? No seu local, no seu nível intelectual. Por quê? O outro não vai escutá-lo. Tem questões familiares, onde muitas vezes ele não consegue conciliar a agenda da família com a agenda da igreja, como diz Rodrigo. Então, tem a questão financeira. É verdade também. Que complica, assim, tremendamente. E aí, muitas vezes, o pastor precisa arrumar um outro emprego. E entenda, existem modos e modos de se olhar isso.
A gente estava conversando aqui, ser fazedor de tenda, legal, um conceito até bíblico lá, com Paulo, mas muitas vezes as pessoas iniciam, né, uma nova carreira por uma questão de falta de sustento. Isso traz uma pressão. E quando a gente olha o perfil das pessoas que fazem parte do grupo de risco, são aquelas pessoas que lidam com questões delicadas, difíceis. É o policial, é o médico, é o pastor. Tanto é que seguro de vida para o pastor, né, é muito caro. Sim. Por quê? Porque ele faz parte desse grupo. Sim. E quando ele trabalha fora, isso aumenta, porque quem tem 2 atividades profissionais, ou seja, 2, 3, 4, isso aumenta, porque são pressões que ele vem a mais. Então, são aí situações que precisam ser revistas. Sim. Nós vamos até falar dessa questão de precisar, né, de um outro trabalho para a questão do sustento e até de encarar o próprio pastoreio como um trabalho também, porque daí você tem que cumprir as metas da empresa, né, gente? E aqui, de novo, reforçando que a gente não está querendo mensurar a questão espiritual da situação, tá bom? Mas, obviamente, que daí a igreja, o rebanho começam a colocar algumas questões empresariais também em cima do obreiro. Antes de abrir a enquete, você Posso ia fazer comentar? uma Pode, posição? pode. É interessante isso que você falou, porque há uns 30, 40 anos atrás, quem é evangélico vai se lembrar disso, a igreja não era vista tanto como instituição humana. Sim, sim. Né? Hoje em dia, ela tem realmente metas, tem aí horários, tem folha de pagamento, Sim, tem sim. várias questões que faz com que o pastor não seja só pastor, ele é um gestor. Sim, dependendo do tamanho da igreja, você tem uma folha de funcionários enorme. Sim. Enorme. E aí, meus irmãos, entra muito nessa questão aqui, porque depois nós vamos chegar lá. Deixa eu primeiro definir o termo. Até para abrir a nossa enquete também, vou pedir para ambos fazerem isso para nos ajudar, por favor, tá bom? Rodrigo, o que é essa síndrome de burnout que a gente escuta tanto falar? Tá. O burnout ele surge realmente na área médica, né? Através de uma análise onde os profissionais de saúde chegavam ao staff, seria o acúmulo de estresse durante longo período. E aí se definiu o termo e, naturalmente, dá para aplicar automaticamente no pastoreio que cuida da saúde espiritual, né? E se desdobra na emocional. Sim. E muitas vezes se desdobra até na física, de prestar socorro físico. Então, e faz parte também da missão integral, né, que é uma proposta da igreja. E o termo burnout é isso. O termo em si, a significância da palavra é o queimar para fora, né? Mas é não aguentar mais, é chegar a um limite do seu estresse. Você segurou um peso, é segurar uma sacola. Sim. Do mercado. Já estava leve, né? Quando chegou em casa, depois de horas, aquilo estava quase cortando sua mão. Eu segurei um dia uma sacola muito pesada que adormeceu o meu braço, eu não conseguia dobrar o braço. O burnout é nesse ponto, a pessoa não conseguiu mesmo, ela chegou no limite e aonde ela tem um pico, ela sobe e esse pico é drástico. Sim. E ela não consegue se levantar, continuar. Então o burnout é isso, é o acúmulo de estresse a longo período, onde leva ela para o oposto daquele sentimento de garra, de continuar, de lutar, de hiperfoco, e agora ela perde tudo isso de uma vez só. É engraçado a gente falar nisso, porque o pastor não tem isso, né? Esses acúmulos de função, esse peso, né? Tão tranquilo, né? A vida do pastor, mundo, não é? né? Não é isso que o povo olha no banco, tá lá no banco, olhando a vida do pastor, é fácil, hein, né, Márcio? Antes fosse, viu? E até completando o que o Rodrigo apontou, que foi muito legal a sua definição, gostei. Sim. Esse termo surge principalmente na década de 70, que teve o quê? Revolução sexual, as famílias se desestruturando. A queda da bolsa devido à questão petrolífera, estava tendo uma crise naquela época, questões de violência, ou seja, uma sociedade totalmente atípica naquele momento. Fez com que os profissionais de saúde tivessem esgotamento. E isso foi visto também na sociedade em geral. Quando a gente olha, a sociedade está esgotada. Sim. Ela está caótica, né? Está em angústia. Mas é porque você não pode fazer pouco, Márcio. Assim, depois eu acho que é até legal vocês falarem disso. Hoje as referências são daquelas pessoas que produzem muito.
Então, se eu estou na minha casa, sentado no meu sofá, vendo o meu Instagram, eu estou deprimido. Porque tá todo mundo fazendo tudo. Tá viajando, tá trabalhando, sai do trabalho, vai correr, vai pra academia, sai da academia, volta pro trabalho, vai estudar. Se você não faz nada, você tá perdido. A sociedade pede isso. Não dá pra você ficar parado. É um negócio complicado, porque isso gera muita questão de comparação. Meu sucesso é medido pelo sucesso do outro, né? Se o outro está sendo bem sucedido, poxa, eu vou ficar aqui vendo mensagem, vendo gatinho, vendo cachorrinho. Eu tenho que produzir, mas é que está. Esse movimento de tentar se comparar ao outro vai fazendo com que a sua resiliência vá se acabando. Porque vai chegar um determinado momento que você é tão pressionado, que você rompe. Para depois voltar ao estado normal de origem, demora muito, muito mesmo. E essa pressão que a sociedade traz, e a gente entra nesse barco, é muito complicado quando nós levamos isso para a igreja. Quem diz que pastor precisa se comparar o ministério dele com o outro? Quem diz que a gente precisa ter realmente uma meta de, poxa, conseguir 20 almas para Cristo, né, no final de semana? Quem diz que tem que ser assim? Sendo que o reino é algo que a gente semeia, mas o fruto, né, o resultado não depende de nós. Sim. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos resultados também. Deixa eu só abrir a oportunidade para você que nos assiste participar. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai encontrar as nossas enquetes, tá bom? A enquete que a gente colocou para o programa de hoje é a seguinte: o que a gente quer saber de você é: você acredita que os pastores estão sobrecarregados? Aí você vai ter as opções. Ó, sim, são muitas atividades na igreja. Aí você vai lá e vota se você acha que é isso que acontece. Sim, porque existe muita cobrança. Ou não, eles não estão sobrecarregados. Escolha uma das opções, vote. Na postagem seguinte você consegue justificar, tá bom? A sua escolha. Aquela que você escolheu, depois você justifica. Nós vamos pegar esses comentários e colocar aqui durante a conversa também, tá bom? Então vai lá e vote e participe. Você pode nos localizar, né, no Instagram, no Facebook e também lá no nosso canal do YouTube. É só você procurar por Programa Vejam Só, tá bom? Quem segue o Vejam Só aí nas redes sociais tem o privilégio de acompanhar as nossas gravações ao vivo. Nós transmitimos todo o nosso conteúdo lá ao vivo nas redes sociais, tá bom? Nós continuamos na TV, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, tudo normal, tá bom? Mas para você que nos acompanha lá nas redes sociais, nós transmitimos as gravações ao vivo, tá certo? Além disso, você pode encontrar o Vejam Só também nas plataformas de áudio. É um facilitador incrível, tá bom? Escolha aquela predileta, aquela que você usa, procure por Programa Vejam Só e você vai localizar os nossos conteúdos. Então, tá dirigindo, você vai ouvindo, tá no ônibus, no metrô, você vai ouvindo também. É muito bacana, facilita demais o acesso ao nosso conteúdo, tá bom? Então, vai lá, divulgue, compartilhe essas informações também para que o Vejam Só alcance mais pessoas aí, tá bom? Seja bênção, continue sendo bênção, né? Na vida do povo, tá bom? Meus irmãos, eu queria primeiro, até antes da gente falar assim das cobranças, eu queria falar sobre essa realidade dos pastores, porque parece como o pastor Márcio até mencionou aqui, que é uma coisa mais recente. Então, de uns anos para cá, Rodrigo, a gente escuta isso de suicídio entre os pastores, essas questões relacionadas à saúde mental, esgotamento com as atividades. O que tem acontecido? De fato, a informação está sendo mais divulgada ou os pastores, os líderes, estão com mais coragem de assumir seus defeitos mesmo, né? Não dá para dizer nem defeito, mas os seus medos e dificuldades também? Eu acredito que se tornou visível por conta das redes sociais, é um dos pontos, mas sempre houve. Uhum. Esse esgotamento existe desde sempre, né? Eu acho até interessante o convite de Jesus, que é o vinde a mim, vós que estáis cansados. Ele usa a palavra cansado, primeiro, que é cansado da opressão religiosa, né? De todo aquele sistema que estava instaurado ali, que era já corrupto desde a sua época. Eles estavam cansados de tudo aquilo, daquela sociedade. Ou seja, as sociedades sempre foram opressoras diante daqueles que queriam fazer o bem. É natural. A injustiça sempre predominou. Salomão que diga, né? E
Hoje em dia não é diferente. A única coisa é que um suicídio pastoral se tornou visível por causa das redes sociais. Então, um suicídio que acontece do outro lado do planeta é noticiado, talvez pela esposa que colocou uma carta pro pastor. E aí vem os comentários embaixo. E é super insensível, porque pessoas tentando fazer um debate teológico naquela foto de despedida, né? Teve um fato que aconteceu em seminário. Eu estava numa aula do professor Jorge Pinheiro e uma amiga dele passou por um processo assim. E o processo foi extremamente julgador da nossa sala. Éramos acadêmicos, achamos que o que ele tinha contado era para um debate teológico, e na verdade ele tinha contado como um pastor tentando desabafar ali com o pessoal. E levantou o debate, eu lembro que foi super deselegante, mas nós só percebemos no final. É nesse ponto, a sociedade sempre oprimiu, sempre existiu, mas agora é visível. Porque todo mundo vê, todos. A gente sabe até como é que é a casa um dos outros já, né? Sim. Por conta da exposição. Nas redes sociais. De alguma forma, a pandemia jogou luz nessa questão também da saúde mental dos obreiros? Doutor Márcio, assim, já que é um assunto que tem se falado, né? Hoje a gente escuta muito mais sobre isso, as pessoas, às vezes, mais abertamente falando, eu faço terapia, eu vou no médico e tudo mais. De alguma forma, esse momento do mundo contribuiu para isso? Muito, porque quando a gente olha estatísticas, né, pensando em estatística, o nível de violência, o nível de separações, o nível aí de adoecimento aumentou muito nessa pandemia. E isso é muito significativo, porque a gente olha no contexto geral, sempre estatística, pensando na população todo. Mas a igreja está inserida nessa população. O percentual que afetou ali, né, a sociedade também afetou a igreja. Tem muitos casais que se separaram, tem muitos casais que tiveram violência, teve pessoas que afundaram em drogas, porque não conseguiram lidar com as frustrações, né? Com o isolamento, com a perda de recursos, com o fato, né, por mais incrível que pareça, a gente vai ficar quase 1 hora sentado aqui. Quando a gente olha a neuropsicologia, você ficar sentado meia hora já te traz prejuízo mental. Tem vários fatores que a gente vai vendo no desenvolvimento humano que nos traz prejuízo. Você falar, né, com uma câmera, não há um contato emocional. Você esconder suas emoções traz uma máscara. Você fica alguém sem expressão emocional. Então, a pandemia ajudou em tudo isso. Mas eu diria que ela não trouxe luz, ela potencializou o que já existia. Tá. Inclusive, Rodrigo, quando o Márcio fala dessa questão da máscara, assim, o obreiro, de uma certa forma, ele precisa disso, né? Porque dentro da igreja, talvez ele é o que menos possa se humanizar, vamos dizer assim. E outro detalhe importante que me chama a atenção é que, via de regra, as próprias comunidades não têm uma estrutura preparada para lidar com o próprio pastor. No sentido, assim, de um pastor pastoreando o pastor, vamos dizer assim, né? O pastor, ele tem que ser o super-herói da sua igreja, né? É assim que ele é visto e muitas vezes ele foi ensinado assim. O pastor não pode ter problema. O pastor tem que saber tudo. O pastor tem que ser formado em tudo. E o pastor tem que não ter, né, nenhum problema emocional. O pastor tem que ser pontual. O pastor tem que pregar numa oratória impecável. E, além disso, tem que terminar o culto cedo. E, no final, tem que atender todo mundo. E, se der tempo, ele janta. Se não der, o jejum consagra esse pastor. E essa igreja vive assim. E o dia que o pastor tem um problema, não tem estrutura para tratá-lo, porque ele não precisa. Por isso que não gera estrutura. Ele não tem necessidade. É o pastor. E fora os codinomes, né? O ungido de Deus, o anjo da igreja, e assim por diante. Enquanto o pastor é extremamente humano como qualquer outra pessoa, tão quanto, e sofre também, e ele deveria sentar-se na frente de alguém no aconselhamento pastoral e alguém perguntar algo sobre finanças e ele olhar e falar: eu não sei, eu estou aqui para te falar o que a Bíblia diz. E essa palavra eu não sei, está tudo bem. E é nesse ponto que o pastor acumula, né?
Eu preciso saber disso, eu preciso saber daquilo, eu preciso sempre estar pronto a aconselhar alguém. E aí é natural que realmente não tem assistência. E são poucas igrejas que vão realmente se preocupar com a saúde pastoral. Uma rede de apoio, assim, As que tem, dificilmente são usados, por conta dessa questão da vergonha ou do carimbo. Assim. Realmente. Então, por exemplo, na IPB, eu sei que existe. Tem aquele pastor que pastoreia os pastores. Mas nem o pastor procura, né? Porque fica feio o pastor procurar, desculpa até te falar, mas, por exemplo, eu tô falando agora do sistema religioso, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô falando pelo sistema, né? Eclesia, né? Organização do terceiro setor. Um pastor, quando vai procurar o seu pastor a qual ele está subordinado e diz, estou com depressão. Já é tirado da igreja. No primeiro domingo tá lá a equipe lá tirando, ou faz uma assembleia e... Sim. Ele não vai, porque ele vai arriscar. E aí sim, né? Porque na IPB, na Batista, por mais que pastor é um chamado ali, é um dom ministerial, também é uma profissão. É tratado com muita seriedade. E isso não exclui a outra questão. Mas se ele chegar lá, o pessoal vai lá e falar, será que esse pastor é realmente capaz de guiar essa denominação? E aí ele pensa, e o sustento da minha família? Isso que eu ia pontuar agora. Porque é um burnout inevitável. Coloca em jogo muita coisa. Claro. Posso aproveitar a fala do Rodrigo? Acho que é legal. Sou pastor há alguns anos, né? E aí o que acontece? Complementando, não contrariando, mas complementando. Tem muitos pastores que iniciam a vida pastoral já com várias questões mal elaboradas na vida. E aí o que acontece? O camarada não tem condições ou não quer trazer à tona, porque se ele trazer, ele não vai ser ordenado, não vai ser aceito, não vai ser acolhido, porque até no meio pastoral, e eu vou ter que usar também a fala que vocês têm tido aqui, não estou criticando a igreja, mas trazendo uma realidade que está ali, por ser uma instituição humana. Também, né? Ela traz muito, né? De às vezes um pastor puxar o tapete do outro. Sim. Né? Então esse pastor muitas vezes não quer trazer, não pode trazer, porque aquelas questões mal construídas na infância, na adolescência, às vezes são abusos, traumas, ele não conseguiu elaborar. E aí ele entra na vida pastoral e se depara com situações semelhantes, né? Sim. Se depara ali com vivências que o povo dele está tendo, que lembram sua história de vida. Isso é destruidor. Sim. Mas, Márcio, eu acho que até entra uma outra questão no pastor, que tem a ver muito com esse chamado do ungido, do divino, que dá um nó na cabeça da pessoa. Porque uma coisa é você ter uma atividade profissional. Eu sou jornalista contratado da RIT. Certo. Se eu tenho algum problema médico, eu vou no médico, o médico dá o atestado, eu entrego o atestado, estou afastado das minhas atividades. Só que na cabeça do obreiro, do líder, do pastor, não é só isso. Na mente dele mesmo tem o chamado de Deus. Então ele mesmo, não vou nem falar da expectativa do povo ainda, a expectativa do indivíduo. Deus me chamou, Deus vai me capacitar, Deus vai me dar força. Não é possível que isso não vai acontecer. Na cabeça dele mesmo já dá um nó. É um estereótipo que tem que ser desconstruído. Quer ver? Teve uma experiência de anos atrás. Estava eu ali presente, ao vivo, em loco, né? Tinha um pastor e uma médica, né? Que era cristã também. Os dois se discutindo. E ele teve a seguinte frase para essa médica: olha, no hospital onde você trabalha, você manda. Na igreja onde eu trabalho, eu mando. A minha palavra é lei. Nisso a gente vai vendo, né, como existe aí também uma certa guerra de egos, narcisismo também ali presente. O ser humano tem limitações. Sim. E isso a gente vê muito na leitura das Escrituras, não uma leitura superficial ou cheia aí de preconceitos, né? Jesus descansava. As pessoas não aprenderam, precisam aprender que a gente precisa descansar, precisa ter um salário digno, né? Que digno é o trabalhador de seu sustento, e precisa ter aí uma estrutura para construir sua família de maneira equilibrada, funcional, para que a igreja seja assim. Enquanto não tiver essa leitura, né, mais sadia, né, mais completa,
vai se viver muito nesses extremos que são prejudiciais. Sim, mas essa questão do mundo espiritual não descansa, né, Rodrigo? Então, quando a gente pega só no quesito espiritual, e foi muito o que eu mencionei aqui da questão das férias do pastor, né? O que o pessoal muito da internet falou é que é uma questão, o pastor não pode ter férias porque o mundo espiritual não para, não descansa, né? Eu imagino a própria cobrança do indivíduo, sem contar a expectativa dos outros. Ele entra numa questão mental muito forte dele mesmo. Realmente. É complicado quando nós falamos sobre isso, porque parece que o pastor ele não compreendeu de fato, né, o seu chamado. Ele tem uma dificuldade de compreender que ele pode se ausentar, sim, e ele só não vai compreender isso se realmente ele acreditar que ele é o anjo instituído daquela igreja, aquele que tem a compreensão verdadeira do evangelho, verdadeira. Ele pode se ausentar 30 dias de uma instituição e saber que tudo está realmente no controle, né, de Deus, da seguinte forma, não sendo superficial, tudo está no controle de Deus, mas ele sabe que ele vai preparar aquela comunidade para caminhar como uma igreja sadia, ao ponto dele poder se ausentar 30 dias, 15, depende de quanto ele, né, for pensar, sim. E ele vai colocar ali líderes, pastores que ele tem treinado, ou líderes para cuidar daquela igreja, né? A igreja primitiva vivia dessa maneira. É lógico que nós temos em evidência ali os pastores de cada igreja ali, aqueles que lideravam, né, que eram os apóstolos de cada igreja, mas existiam pessoas aconselhando uns aos outros, orando uns pelos outros. Uma igreja que o pastor não pode se ausentar é uma igreja que não tem dons, que não tem o servir ao próximo. Aí sim ele se preocupa, é lógico que ele se preocupa. Ele não pode, um dia que ele falta naquela igreja, a igreja desmorona, mas não é igreja. Sim, mas daí aí a gente vai numa outra ponta da expectativa, que é da expectativa do rebanho, né? E não sei se a pandemia atiçou isso, mas eu acho que isso daí já é uma coisa anterior, da presença física do pastor. Então, assim... realmente. Pastor, o senhor precisa vir aqui para orar pela pessoa. Irmão, pode orar você aí, tá? Vai lá. Será que estão... Não, pastor, você que tem que vir aqui. Parece que tem esse apego. Então, a ausência do pastor causa muito dano ao rebanho. A pandemia trouxe esses dois caminhos. A pessoa que buscou ainda mais o toque humano do pastor ali, a representação do pastor na casa dela, no comércio, assim. E também levou pessoas à maturidade do evangelho de... Se eu orar aqui acontece, porque está entre nós. Sim, eu estou aqui, eu manifesto o reino onde estiver. E trouxe esses dois caminhos. O pastor vai lidar com os dois dentro de qualquer igreja que ele estiver. Não gera mais expectativa? Essa fala que o Rodrigo disse, que eu achei muito legal, maturidade, né? Será que os membros estão sendo preparados para viver no hoje ou no porvir? Porque, querendo ou não, são duas igrejas diferentes, né? Se a gente pensar. Aquela igreja que quer o hoje, o status quo, porque ser cristão hoje tem um status quo. Né? Não, fulano também é cristão. Ou então, aquele pastor que quer batizar aquele que é uma celebridade, né? Então, tem um status quo hoje em dia. Não tem mais aquela percepção de que, de repente, a porta é estreita. Então, será que, de repente, não está faltando um pouco disso, né? Essa maturidade de fazer essa leitura que o nosso lugar não é aqui. É bom ter a figura do pastor, é bom ter a figura do líder, mas, acima dele, o nosso relacionamento tem que ser com o Criador, com o Senhor. E é engraçado quando a gente olha algumas estatísticas, principalmente nos Estados Unidos, pastores fazem muitas vezes leituras da Bíblia só para o sermão. Não tem relação. Eu fico pensando nessa questão da maturidade. Se o líder não é assim, com esse relacionamento profundo, como a sua congregação vai ser na sua maioria? Está sendo preparado para o aqui e agora. O aqui e agora você precisa de pessoas, de gestores, né, de administradores. Sim. Não tem como fugir dessa regra. Agora, quando você prepara para o porvir, para algo que não está aqui, mas vai ser materializado no futuro, a leitura é diferente. Sim. Não sei se poderia ser um caminho também, Rodrigo, mas isso que o Dr. Márcio pontuou da questão espiritual
do líder mesmo, desse comprometimento dele e do rebanho também. Não sei se pode ser um problema de uma expectativa que às vezes frustre muito o próprio líder, né? Porque não depende só dele, né? Por mais que ele busque, que ele queira, que ele fale, que ele incentive, é o indivíduo que vai buscar isso, mas, querendo ou não, é um peso que sempre vai ficar nas costas do pastor, Realmente, né? realmente. Essa expectativa é aquilo que foi construído pós-Bíblia, pós-estruturação do que é ser igreja. É uma construção de anos, e tem muita da herança da história da igreja, que é essa questão da expectativa do líder maior. O ser igreja, isso até, eu ia falar sobre isso aqui antes, eu tinha me esquecido. Em 2019 fiz o MBA em gestão do terceiro setor, lá na Faculdade Batista. E a minha primeira aula lá foi com o professor Lourenço Stélio Rega. E foi impressionante porque, assim, ele ia falar sobre gestão, coisas técnicas, ele parou tudo e começou a discutir o tema, o que é ser igreja. A gente saiu sem resposta, porque se a gente olhar de fato o que está sendo igreja hoje, não tem ligação do que realmente é ser igreja em Cristo Jesus. E quando eu digo isso, é que essa questão da maturidade é saber que o pastor ali, ele tem uma figura importante, né? Mas essa figura eclesiástica dele e administrador e gestor do terceiro setor, ela não pode ser maior do que do servo. Que ele foi dado de presente. Aquele dom de pastor não tornou ele mais especial que a igreja. Não, agora tornou ele mais servo de todos. Eu sei que a construção da frase é errada no português, mas dá para entender, entendeu? É para dar entonação. E agora ele foi dado de presente àquela comunidade. E aí, se ele compreende isso, ele vai amadurecer aquela comunidade, que juntos vão amadurecer, e a própria comunidade, é lógico que eu estou falando de um campo hipotético, tá? Vai compreender as necessidades desse pastor. Se esse pastor chorar, essa comunidade vai consolar, porque ali vai consolar uns aos outros. E, sabe? E não é difícil, porque muita gente olha isso aí e fala, não, cadê o meu líder? Cadê o referencial? Cadê? E vamos buscar. E nesse ponto, né, quando o pastor se coloca nessa posição, parece que você realmente tira aquele peso que o mundo coloca sobre nós, a religião coloca sobre nós, o sistema eclesiástico coloca sobre nós, e a partir dali nós começamos a ser o representante. Falho também, com dificuldades, que chora, que tem ansiedade. Tem. Muitas vezes tem depressão também. Tem, sim, acontece, né? Só que agora aquela comunidade é a rede de apoio daquele pastor também. Sim. E eles não o escutam porque ele é o líder maior, mas por respeito, porque ele foi estudar, porque ele se dedica a semana inteira para trazer uma mensagem ali. Mas também, quando desce, alguém chega e fala, pastor, eu pensava dessa maneira, você não acha que tem que repensar? A ponto de o pastor olhar e falar assim, acho melhor eu estudar um pouco mais para a gente discutir esse tema. E aí que chega a questão. Os pastores se tornaram passivos de erro. Ou seja, eles não podem cometer absolutamente nenhum erro. Vacilou, tá fora. Sim. E de ter uma estrutura, eu até falei aqui de pastor que cuida de pastor no começo, mas agora o Rodrigo falando, o Márcio me lembrou aqui, recentemente a gente fez um programa sobre a questão do pecado do líder, né? O líder que erre, como é que é preparado para discipular e de resgatar esse líder. As comunidades não estão preparadas para isso. Se o pastor confessar pecado para a comunidade, ele não tem destrói a comunidade. Destrói a comunidade. Porque o próprio pastor se coloca numa posição superior. Eu fui numa igreja esses dias, no finalzinho do culto, estava eu ali, e o pastor falou a seguinte frase, não sei o quê, vocês são meus filhos. Eu olhei aquela frase, como psicólogo, como teólogo também, falei, de onde ele tirou isso? Primeiro que ele está se colocando um patamar psicologicamente muito superior aos outros, né? Quando ele precisar de uma ajuda, ele vai ter dificuldades em obtê-las. Teologicamente, a Bíblia nos orienta que a gente deve tratar os outros como nossos irmãos. Às vezes até como nossas mães, né? Uma referência de consideração, de respeito. Então, um pastor que
está nesse movimento, ele vai ter dificuldade, sim, de se enxergar como ser humano falho. Sua esposa, seus filhos, eles vão ser cobrados muitas vezes ao extremo. E dessas pesquisas que eu dei dando uma olhada, a mulher de pastor está em torno de 73% de esgotamento emocional. Nossa! 73%, negócio doido. Porque em muitas denominações elas entram como pastoras, né? Independente de serem ou não, né? Mas acabam assumindo atividades que o pastor que foi nomeado para a igreja, a mulher tem que entrar junto, né? Em algumas igrejas elas são as pastoras, em algumas a mulher do pastor. Mas tem todas cobradas. Exato. Nos dois casos cobrado. Exato, é muito cobrada. E Sim. muitas vezes cobrada... eu até fico emocionado porque o sistema é dolorido, sabe? Cobrada para ser invisível. Sim, sim. E perfeita quando é visível, quando aparece... eu tenho uma história familiar, sabe? De movimento evangélico, assim, de antigamente. Isso tem a ver com a minha avó. Que, final de culto de domingo, o pastor, todo mundo ia para casa do pai dela e as mulheres tinham que fazer absolutamente tudo. E sempre quando eu converso com a minha avó, ela demonstra esse estado de esgotamento. Toda vez que ela conta, ela fala, a gente ficava esgotada, porque era o domingo inteiro trabalhando. E as conversas eram muito grossas. É lógico que a gente está falando de um outro período, mas que ainda se replica de outras maneiras. Sabe, a mulher do pastor, você tem que ser invisível, perfeita, sabe? E não pode cometer nenhuma falha. E o pastor, muitas vezes, quando chega em casa, ele não está lidando com aquela família perfeita que está ali dentro da igreja. Idealizada, né? É a família real. E isso reflete nos filhos. O número de pastores que têm filhos longe do evangelho é gigantesco. Muitos passam pelo consultório. Porque, via de regra, o chamado do pai é colocado na família, né? Sim. Na esposa, nos filhos, e não necessariamente... Eles têm... Isso é uma construção, né? Eu sou filho de pastor, né? Agora eu tenho 40 anos, já é uma coisa na minha cabeça que está bem tranquila, né? Mas nem sempre foi, né? Não é fácil. Mas qual que é o primeiro chamado que tem que ser implantado? Será que é o chamado de ser filho? Que isso todos nós somos chamados para sermos filhos? Ou será que é um chamado para ser mini pastor? São questões que a gente precisa colocar. Sim, porque ensinar o menino um caminho que deve andar é perfeito. Isso é bíblico, é ideal, é saudável, né? Já que a fé nos estrutura também. Mas quando a gente coloca sobre o outro um peso, vamos reformular a fala aqui, coloca ali algo que é nosso sobre o outro, isso não é correto. Eu também acredito, eu não sei nem se é do próprio líder, do pastor, eu atribuo mais à comunidade. Sim. A comunidade vai espelhar nisso no líder e aí na família dele. Então, quando chega... o pastor vai assumir a igreja. Aí vai toda a família. Aí pronto. Aí tem que ser todo mundo perfeito. Não é uma construção de modelo? Sim. É uma construção de modelo. Agora, essa questão do filho de pastor... Eu sou filho de pastor também. E a questão da mulher ser invisível. O filho de pastor é aquele que vê todo mundo abraçar o pai e muitas vezes não poder estar perto. Isso acontece. Eu tenho 2 filhos, né? E eu tenho até um vídeo lá no Instagram que eu digo que eu rejeitei, eu renunciei o título de pastor. É lógico que ali tem uma ironia no início, mas eu trabalho isso. Dentro de casa entra sim um pastor, mas ele não é eclesiástico. Ele é o pastor como função dos meus próprios filhos, mas ele está muito longe do pai. O pai entra sempre. O pai tá ali o tempo todo. Eu jogo videogame com meus filhos ali, sabe? De parar ali, jogar o Minecraft, o que precisar. Sim. E o pastor nunca, depois da minha ressignificação, eu posso contar depois num outro programa, o pastor não ganha mais do Rodrigo pai. Isso é bom. Do Rodrigo marido. Sim. Esse não ganha mais, mas já ganhou, muitas vezes. Sim. E eu cheguei no burnout. Sim. Eu cheguei no limite, assim, a ponto de você não conseguir mais conversar com a esposa, sabe? Dentro de casa, porque a gente saía de casa, porque dentro de casa era um inferno.
E não é que a gente tinha problema conjugal, não era isso. É que os problemas da instituição estavam tanto dentro da nossa casa que você não tem mais espaço para o marido, não tem mais espaço para a esposa, não tem mais espaço para os filhos, não tem espaço para ninguém. Porque tem toda uma comunidade ali dentro, toda uma função eclesiástica, a linha de metas, tudo ali dentro. Sim. Só que aí a ressignificação é dolorida. O processo... Se enxergar como humano, né? Voltar não é fácil. Você tem que esmagar a si mesmo, renunciar a tudo. Renunciar a tudo. Essa ressignificação não seria um voltar ao Evangelho? É isso. Nós colocamos ressignificar como se fosse algo, muitas vezes, que você tem que fazer um esforço muito grande para, de repente, desentortar algo que está meio fora da curva. Mas não seria uma volta? Porque quando a gente olha ali, eu gosto muito do modelo que Jesus nos apresenta. Quando a gente olha a relação de Jesus, eu acho tremendo. Eu não consigo ver uma pessoa ali engessada pela religião. Consigo ver alguém que tem um relacionamento com o outro. Quando Judas vai lá beijar o rosto dele, ele não recebe como a gente receberia, né? Sai daqui. Mas ele, o que vem, meu amigo? Então, é fantástico essa postura amável, gentil, presente. Algo que muitas vezes nós não temos. Né? Mas sabe o que acontece? Eu digo ressignificar. Eu não estou criticando essa fala, não. Eu entendo. A palavra ressignificar, eu uso sempre ela. Eu não sei se ela é comum, mas é que você está dando um ressignificado para algo que já existe. Só que aí que está a questão. Como voltar se você não sabe para onde ir? São os modelos que a gente tem. Então, como você volta para algo que você não conhece? Não sabe. Não sabe, você não volta, você tem que... E aí, o ressignificar é em tudo. Por exemplo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem um significado dentro do sistema. Mas o evangelho é outra coisa. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, tudo esse daqui tem um significante ali dentro do... Eu sei uma palavra da psicanálise. Mas faz parte, eu compreendo perfeitamente. Viu? Tem um significante ali para existência. Quando você é ressignificado, o que precisou acontecer comigo? Todos os meus significantes foram destruídos e não sobrou nada. Mas é que está... essa questão de ressignificar está dentro do modelo, como você mesmo concordou. Quando a gente olha o modelo eclesiástico atual, ele desconsidera um dos nomes de Deus que é fantástico. Está lá no Novo Testamento que nos apresenta. Jesus nos apresenta. Pai. Como é a relação do pai para com o filho? Essa é a relação que a gente deveria ter, né, como pastor. Não no sentido do pai me colocar uma autoridade superior, mas na questão do carinho, do afeto, da proximidade e de respeitar a si mesmo. Quantas vezes hoje em dia, quantas vezes eu não paro com meu filho que tem 23, falo, filho, me ajuda. Filho, eu não conheço. Filho, eu amo você. Essa relação precisa ser mudada. A gente pegou muitos modelos lá de trás, onde naquela época, naquele momento da sociedade, precisaria ser mais austero o evangelho. Mas hoje em dia não, é preciso ter um olhar diferenciado para isso. Deixa eu só falar uma questão aqui. Você falou sobre o significante pai, né? Sim. Ou seja, Jesus ali, ele mudou o significante completamente. Sim. E por isso é um escândalo, né? Para os religiosos. Como assim, pai? Até para hoje, será que não é? Até para hoje, Quebra muito. Essa é incrível. Quebra muito, sem dúvida. Sem dúvida, acaba quebrando demais. Mas a gente vai precisar, e nós estamos caminhando para o final aqui do bloco, de transformar e ressignificar muita coisa. Porque eu acho que até um alerta de um movimento que cresce demais no nosso meio, que são dos desigrejados, de como a instituição, igreja aqui, falando da instituição, tá bom? Não da igreja espiritual, invisível, corpo de Cristo, mas como a instituição ela precisa ser reformulada. E eu acho que o crescimento desse grupo talvez seja um sinal de alerta para a instituição mesmo. Parar e, de repente, ressignificar algumas coisas. Falar, poxa, acho que nós estamos, de repente, num caminho errado. Tem muita gente saindo e indo para esse grupo
que eles defendem que é uma igreja mais orgânica, sem tantas regras e tal. No fundo, sempre tem alguma regrinha, mas, bom, essa é a proposta. Pode ser um alerta, Rodrigo? Você encara assim também? Então, o meu perfil no Instagram tem muitas pessoas que não frequentam o templo hoje, né? Até me fez questionar o termo desegrejado, pensando nessa igreja de Cristo, né? Na centralidade de Cristo, que nós somos a igreja de Cristo. Nunca vai estar fora. E ligados pelo elo do amor, né? E sendo movido pelo Espírito. Então, o templo ali, ele é necessário, congregar é muito importante, né? Para muitas questões, principalmente praticar os dons em excelência. Mas é esse movimento, né, que foi denominado desigrejado, usando essa palavra, que eu até prefiro destemplados, né? Mas é um sinal de alerta de pessoas que congregaram em lugares, tá? Isso eu estou falando de histórias de centenas de pessoas que chegam todos os dias lá no Instagram e escrevem para mim, congregaram em lugares, e aí essa demanda que provocou o burnout no pastor, ela é repassada. Então, o pastor recebe essa demanda, ele repassa isso para os seus líderes, os líderes para os liderados, e é uma igreja inteira em staff. Sim. Inteira, né? E fora isso, as palavras que são usadas para manter essas pessoas são muito pesadas, como o Senhor vai tocar na sua família se você não fizer, se você não vier, por isso que você está passando esse problema. Sua filha está com isso, como, por exemplo, doenças psicológicas. É demônio, você vai ser submetido a isso, tem que fazer um voto de tantos dias e assim por diante. E essas pessoas chegaram um momento, elas não encontraram esse caminho de volta, porque elas não têm para onde voltar. E muitas vezes, por uma dificuldade de não encontrar mesmo, não ter nenhum apoio familiar, ela sai. Só que ela não é... Ela continua lendo a palavra ali, tentando, e dentro desse movimento desigrejado, muitas vezes as pessoas encontraram o que de fato é o evangelho, só que ela não quer mais voltar. Porque o que ela encontrou fora, através da palavra, vídeo no YouTube, através aqui, por exemplo, desse programa... Sim. Assistiu aqui e falou, nossa, abriu minha mente, eu preciso mudar. Ela fala, não quero voltar para a igreja, porque a experiência que eu tive foi traumática. Tem muita gente que compartilha, inclusive, dessa própria dinâmica que você falou. O culto da pessoa é o programa. Sim. Ela vem aqui para cultuar, para ler a Bíblia, para estudar, para se aprofundar, para alimentar da palavra, mas ela não quer mais essa rigidez, vamos dizer assim, da instituição. Sem contar que depois descobre outras coisas, né? Aquele domingo em família, uma liberdade maior. Aí, às vezes, o cara também vai embora porque... Não estou descartando Eu amo congregar. É maravilhoso para minha família congregar. É muito importante, principalmente por essa questão de exercer o dom, negar a si mesmo, estar junto ali em comunhão, servir o próximo. Isso é maravilhoso, né? Mas aí, o que é ser igreja, né? Será que é só servir ali? Se for para servir só ali, daí é melhor ficar em casa. Tem que servir ali, em casa, no trabalho, onde você estiver, ser igreja, né? De um sacerdócio mais universal mesmo, que é um conceito da reforma que a gente perdeu e só vale dentro da igreja, né? Exato. Então, por exemplo, eu sou jornalista, mas aí não é um chamado de Deus. E aí é o processo contrário, é o desreformando, né? É a desreforma. Tirando tudo. É o contrário. Vamos lá, Márcio, por favor, para a gente poder chamar o nosso break aí. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão também dos desigrejados, se pode ser encarado como um sinal de alerta para um caminho que a instituição tem tomado e que, de repente, vale a pena repensar algumas coisas. É muito complexo isso tudo, né? Ter esse igrejado. Se eu vou pegar aí o caminho que o Rodrigo pegou mais ou menos. Há uma transferência, pegando Freud, né? Há uma transferência. É verdade. Transferência e, querendo ou não, hoje em dia a gente, lá no consultório, parece muitos pastores insatisfeitos, que geram líderes insatisfeitos, que geram uma membresia insatisfeita. Porque a partir do momento que você não sabe o que está fazendo ali, pensando em perguntas filosóficas, para onde eu vou, de onde que eu vim, o que eu faço, quando você não consegue se sentir bem na construção que você está fazendo, pensando que essa construção precisa ser para o eterno, você fica perdido. Aquele lugar, aquela comunidade perde o sentido. Sim, fica... Então, você acaba, muitas vezes, saindo e tentando se reencontrar, se reinventar, se ressignificar
Você fica nessa procura. E quando você, aos seus olhos, se reencontra, fica difícil muitas vezes você encontrar pares que sejam próximos de você. Então você tem dificuldade de voltar. Porque hoje em dia a igreja é fantástica, é maravilhoso, porque ela é instituição humana, tem essa simbiose, né? Instituição humana e corpo de Cristo. Então, ela é fantástica, mas o que acontece? Muitas vezes o corpo está se perdendo nessa tentativa de atualização, né? Onde os pastores são gestores, onde a Bíblia precisa ser atualizada, onde muita coisa precisa ser mudada para atender as demandas de todos. Sendo que o Evangelho é algo simples, mas não é simplório. Sim, tudo passa por essa construção, né? A partir do momento que você consegue entender de fato, isso transforma. Aí a igreja vira essa oportunidade de bênção, você está com a família, não tem mais aquele peso. Mas eu acho que tudo passa muito por esse processo de reconstrução, tanto da instituição como das pessoas que ali congregam. Porque, e é um dos livros que eu mais gosto, que é o Maravilhosa Graça, do Yancey, onde ele fala muito desse problema interno, de como a igreja pode ser opressora se ela não for impactada por essa graça, e aí a graça ser maravilhosa para todo mundo que entra naquela comunidade. Se você não tiver essas coisas em ordem, vai ser um problema. Não só para o líder, mas para o membro também. A igreja não pode ser só uma organização, né? Ela tem que ser um organismo vivo. Tem que ter equilíbrio, porque sem dúvida. A gente pode pegar outro texto que vale muito a pena trazer. Dietrich Bonhoeffer, né? Graça barata. Sim. A graça, ela existe, mas ela não é barata. Então, dar o valor adequado, né, apropriado para essa graça é que nos transforma. Sem dúvida. Eu preciso chamar um intervalo. É bem rapidinho o break. No próximo bloco, ele é bem mais curtinho, mas ainda tem tempo dos meus convidados fazerem considerações finais sobre o tema que nós abordamos e, principalmente, oferecer para você que nos acompanha uma aplicação. De repente, você pastor, você líder, você obreiro aí que nos assiste e, de repente, se sente realmente esgotado por tudo aquilo que tem acontecido. Fica ligadinho aqui no próximo bloco, os convidados vão fazer uma aplicação para você. Poxa, o que toda essa conversa precisa transformar aí a sua visão e a sua caminhada também, tá bom? Antes do intervalo, vou deixar aí o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, quer estudar teologia, quer se aprofundar aí nos conhecimentos do texto sagrado, procure pela Grade. Código 11 3115 0819. 3115 0819, tá bom? Anota direitinho para amanhã você entrar em contato. Além disso, vou deixar aí o site da HIT e as redes sociais também aqui da emissora. Gosta dos programas, do conteúdo, das temáticas que são abordadas aqui na HIT? Chega por lá que tem muita informação para você, muitos bastidores. Tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje falando sobre a saúde mental, né, do pastor e dos obreiros, dos líderes. Eu acho que até da comunidade toda, né, porque, como o Rodrigo falou no primeiro bloco, acaba afetando todo mundo, né? Uma comunidade que é afetada pela saúde do seu líder também. Recebendo no nosso estúdio Rodrigo Santinelli, psicanalista, e também o psicólogo clínico Márcio Base Farias. Eles deram as observações, os comentários da temática no primeiro bloco. Agora, nesse bloco, eles vão fazer considerações finais e oferecer para você que nos acompanha uma aplicação do tema, tá bom? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso na sequência. Antes, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, gosta do Vejam Só e participa mandando a sua foto. Todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a um presente, tá bom? Um brinde do Vejam Só para você. Mande a sua foto pelo nosso Facebook ou pelo nosso perfil lá no Instagram, Programa Vejam Só. É dessa forma que você nos localiza aí em qualquer uma das plataformas, tá bom? Então, se você não segue o nosso perfil lá no Instagram, siga. Se você não curte na nossa página lá no Facebook, faça isso também, tá bom? Aí você vai direto lá nas mensagens
aproveita que você está assistindo agora o programa, faz uma selfie e encaminha pra gente, tá bom? Não precisa de muita produção na foto não, meu irmão. Pode mandar na vertical, na horizontal, do jeito que você achar mais fácil. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Aí a gente vai te mostrar aqui e você vai concorrer ao nosso presente, tá bom? Todo mês a gente manda um presente para nossa audiência, tá certo? Vamos colocar aí na tela as fotos que nós separamos para o dia de hoje. A primeira delas vem aqui de São Paulo, capital. E quem vai aparecer para você é a Maria Amélia, nossa telespectadora, boa, toda sorridente. Boa, Maria, obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. E olha lá, lembrando minha época de topete ainda, cara. Ainda tinha topete ainda, coisa linda. Agora eu tô quase careca, tô assumindo aqui já a calvície. Brincadeira, eu acho, né? Não sei. Vamos ver se der mais pra frente. Obrigado, minha irmã, pelo carinho, tá bom? A próxima foto vem aqui do interior de São Paulo, também cidade de Guaratinguetá. E quem vai aparecer aí pra você é a nossa telespectadora Edna Aparecida. Acompanhando o Vejam Só também ali, bonitona, boa, Edna. Obrigado, minha irmã, pelo carinho, por acompanhar o programa. Fez ali, eu acho que alguém tirou a foto pra ela, né? Acho que não foi uma selfie não, mas bom, tá ali, ó. Colocou o Vejam Só ali ao fundo. Obrigado, minha irmã, pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe muito a sua vida também. Encerramos as nossas fotos de hoje fazendo um passeio agora direto para o Acre, Rio Branco, capital do Acre. E quem vai aparecer para você é o nosso telespectador, o Alcides. Tá aí acompanhando o Vejam Só. Boa, Alcides, meu irmão. Fez ali a selfie, encaminhou aqui pra gente. Lá de Rio Branco, no Acre, um grande abraço aí. Faz muito tempo que eu não vou lá pro Acre. Muito tempo. O pessoal até brincava, né? Não sei se o Acre existe, que eu já fui lá algumas vezes. Tá lá e fica aqui registrado nosso abraço, nossa audiência lá do Acre. E todo mundo que aparecer aqui vai concorrer a este presentaço aí, que é a nossa caneca, tá bom? Tá aí, ó. Tá linda. Tá belíssima. Nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Pra você tomar seu café, seu chá, sua bebida predileta, tá bom? Então manda a sua foto que você vai concorrer à nossa caneca aí, tá certo? Meus irmãos, 3 minutinhos para cada um, tá bom? Para considerações finais e uma aplicação para quem nos assiste. No primeiro bloco o Rodrigo começou, Márcio, então vou dar a oportunidade para nesse bloco o irmão começar. 3 minutinhos aí para as considerações finais e para a aplicação para o nosso telespectador, por favor. Vamos lá. Burnout é algo que é real, presente na nossa sociedade, na nossa comunidade e precisa ser trabalhado. Muitas vezes nós pensamos o seguinte: 30 dias de férias, 2 semanas de férias, vão dar conta. Não, quando a gente tira férias, tendo aí um quadro de burnout, o máximo que a gente vai ter após as férias é uns 15 dias mais ou menos de descanso, porque ela volta no mesmo nível que estava antes. Então, o que é interessante? Só pensar em soluções paliativas? Não, é procurar pensar em soluções que sejam mais efetivas. E pedir ajuda é algo importante. Uhum. Nós precisamos aprender a pedir ajuda. Pensando aqui no texto que o Rodrigo colocou, quem estiver cansado, sobrecarregado, vem até mim e eu vos aliviarei. Esse mover, né, procurando ajuda é algo necessário. E é uma ajuda que nós podemos ou precisamos muitas vezes encontrar só no corpo. Muitas vezes aí com profissionais, sejam eles psicólogos, sejam eles psicanalistas, sejam psiquiatras, mas é necessário buscar para que volte à vida normal, para que você tenha uma vida boa, perfeita e agradável. Se você que está nos assistindo se encontra num estresse, uma depressão ou mesmo num burnout, que é interessante, os sintomas do burnout, os primeiros sintomas, dá para se confundir muito com ansiedade, com depressão. Só nos últimos sintomas que a gente consegue identificar com mais clareza. Esse camarada está com burnout. Então, aí são 12 sintomas, 12 estágios, e que você não precisa chegar até o último. Você pode se tratar antes, porque você tem valor e importância. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Entre em contato, ligue. Você tem o meu contato, tem do Rodrigo, né? Procure ajuda. Você vale a pena. Boa. Obrigado, Márcio, pelo carinho, pela atenção com o Vejam Só novamente. Sempre uma alegria aprender com o irmão, poder ouvi-lo também. Nós vamos deixar os contatos
o Márcio à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá, tá bom? Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Boa. Rodrigo, 3 minutos também. Por favor, considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Tá certo. Eu vou deixar um pouco mais de conteúdo sobre o burnout lá no site clinicasantinelli.com.br. Como o Márcio já falou, procure ajuda. Mas eu quero trazer o texto de Jesus falando com os discípulos ansiosíssimos, né? Com tudo que estava acontecendo. E aí Jesus vai lá em Mateus 6, eu até abri aqui, eu nem vou ler, mas eu vou começar. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele de forma mansa, né? Não fica preocupado com questões do vestir, do corpo, quanto ao comer. Vocês estão preocupados muito com as coisas imanentes deste mundo. Tá muito preocupado, muito ansioso. E Jesus vem trazer essa reflexão simples e falar sobre o reino de Deus. E que foi um trecho extremamente comprometido pelo sistema religioso, principalmente espiritualista e neopentecostal, que tem transformado o reino de Deus em templos. Mas o reino não é aqui nem ali. O reino é dentro de você, é a transformação do evangelho em vós. E muitas vezes, sobrecarregado com isso, os pastores carregam o peso da igreja, da membresia, e achando que realmente está carregando ali o reino de Deus, e o reino é você, é a manifestação do evangelho em vós, é onde você semear, você está ali manifestando o reino. Se você pensar dessa maneira, com toda certeza, congregar, servir, pastorear, será muito mais leve, será conduzido pelo Espírito. E você verá que você terá prazer em servir aos seus irmãos. Procure ajuda se precisar. E compreenda, o reino de Deus não é nesse mundo, não é em templos, é dentro de você. Os sinais do burnout, para fechar, é quase imperceptível. Muitas vezes até parece que é uma força de fazer ou uma hiperatenção a uma tarefa. Agora eu estou focado, agora eu consegui. É o hiperfoco em uma única atividade. Muitas vezes pode estar acontecendo com você dentro do pastoreio, dentro do seu ministério ou dentro do seu congregar. Sim. Ou até mesmo na sua empresa. Procure ajuda. Ouve as palavras de Jesus, né? Escuta as palavras de Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque você tem muito mais coisa, né, ao redor, né? Não tá tudo focado ali, pode ser um problema mesmo. Rodrigo, obrigado, viu? Eu que agradeço. Prazer conhecê-lo, recebê-lo aqui no Vejam Só. Espero que tenha curtido. Gostei muito. Espero que tenha muito curtido. Bom. Volte outras vezes, as portas estão abertas. Conte conosco. Deus continue abençoando sua vida, ministério, família. Leve o nosso abraço também à comunidade e os contatos do Rodrigo à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá, @programa Vejam Só, tudo lá para você, tá bom? Conhecer um pouquinho melhor o ministério e o trabalho do irmão também. Antes de encerrar, vamos colocar aí na tela o resultado da nossa enquete. O programa foi tão bom, a gente conversou tanto que não deu nem tempo de colocar aqui as observações e comentários dos nossos internautas. Você acredita que os pastores estão sobrecarregados? 39% responderam que sim, por conta das muitas atividades na igreja. 41% responderam que sim, por conta da cobrança, muita cobrança em cima dos líderes. E 20% falaram que não acreditam nessa história que os pastores estão sobrecarregados. Muito obrigado a todo mundo que votou, que participou. Vou citar aqui nominalmente o Rodolfo, o Julierme Santos e o Rodrigo Carvalho. Foram alguns dos comentários que nós separamos lá, mas não deu tempo. Mas fica aqui registrado meu agradecimento a vocês e na pessoa de vocês e a todo mundo que participou também, tá certo? Encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, preparado com muito carinho e dedicação para você. Um forte abraço e até lá!